Bom dia, nono ano, mais uma semana se iniciando. Estamos nós aqui novamente para mais uma aula de história. Hoje, que é segunda-feira, 31 de maio de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos dando continuidade à nossa aula sobre as revoltas na Primeira República. Na semana passada, nós estudamos um pouco como deu início a algumas dessas revoltas, que a primeira delas foi a Guerra de Canudos. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a Guerra do Contestado e o cangaço no Nordeste. Vamos lá para mais uma aula? Guerra do Contestado, que ocorreu entre 1912 a 1916. Na divisa entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, ocorreu um movimento conhecido como Contestado. Nessa região, milhares de pessoas viviam em condições difíceis. Muitos trabalhavam para fazendeiros locais ou para as empresas estadunidenses. Não reparem muito no meu inglês. Uma das empresas era Southern Brasil Lambert, e também temos que era de colonização e exploração de madeira, e também tinha a Brasil Railway, de estradas de ferro. Os problemas sociais e a disputa pela terra se agravaram quando a Brasil Railway passou a contratar, em troca de baixos salários, pessoas de outras localidades para construir a ferrovia que ligava São Paulo a Rio Grande do Sul. Nós temos aí só um mapa que representa a Guerra do Contestado. Aí nós temos aí nessa parte os estados de Santa Catarina e Paraná, e a guerra aconteceu entre a fronteira entre os dois. Em 1910, quando as obras acabaram, cerca de 8.000 trabalhadores perderam o emprego. Como não tinham condições de voltar para suas terras de origem, continuaram a viver naquela região, sem casa e sem dinheiro. Muitos participavam de invasões de terra, enquanto outros se ofereciam como jagunços aos coronéis locais. Eles não tinham escolha, ou invadiam as terras para morar, ou trabalhavam como jagunços para esses coronéis. A liderança de José Maria. Antes mesmo do conflito pelas terras do contestado, havia na região uma tradição messiânica, inaugurada por um monge de ascendência italiana chamado João Maria de Agostini. No século XIX, ele foi um importante pregador e curandeiro entre as regiões de São Paulo e Rio Grande do Sul. Após sua morte, outros monges messiânicos surgiram para dar continuidade à tradição. O terceiro desses monges, um homem chamado José Maria de Santo Agostinho, reuniu cerca de 20.000 pessoas para fundar povoados conhecidos como Monarquia Celeste ou do Contestado. Os povoados do Contestado tinham governo próprio, normas igualitárias e não obedeciam às autoridades da República. Assim como em Canudos, os moradores locais que ali viviam foram perseguidos pela polícia, pelos coronéis e pelos empresários estrangeiros. Com o apoio do governo, em novembro de 1912, José Maria morreu em combate e foi considerado santo pelos moradores daquela região. Seus seguidores criaram novos núcleos de povoamento, também combatidos pelo exército. Os últimos núcleos foram destruídos por 7.000 homens armados em 1916. Para eliminar os últimos núcleos do contestados, aviões foram usados pela primeira vez como arma de combate no Brasil. Cangaço no Nordeste. Nas regiões do semiárido nordestino, formam-se grupos de cangaceiros. Em meio a injustiças sociais, fome e seca, esses grupos muitas vezes praticavam crimes. Entre os grupos de cangaceiros mais conhecidos, destacaram-se o de Antônio Silvino e o de Virgolino Ferreira, também chamado de Lampião. Os cangaceiros chefiados por Lampião viveram pelo sertão nordestino por quase 2 décadas.
Em 1938, a polícia massacrou o bando de Lampião, e depois desse ocorrido, o cangaço declinou até desaparecer. Contudo, suas ações foram transformadas em lenda pela literatura de cordel, que conta bastante a história de Lampião e a história do cangaço no nosso Nordeste. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.